Conversarte é um espaço concebido para compartilhar experiências de pessoas criadoras nas diversas manifestações artísticas. E voz para os sentidos, as letras, as imagens, os sabores, enfim, a arte dos não hegemônicos. O meu nome é Jenny Gonzalez e junto com a nossa equipe de construtoras e construtores culturais, damos as boas-vindas a todas e todos a um novo programa de Conversarte. Nesta vez em sua versão em português. O encontro de hoje é com a cidade contemporânea. Temos conosco a Júlia Citolin, jovem artista visual brasileira com quem conversamos sobre várias experiências do seu crescimento criativo, abordando em primeiro lugar aspectos das exposições Alma Jovem e recentemente Situado, obras que retratam diversas observações urbanas do cotidiano. Eu fiz, assim, oficiais, né, exposições, eu só fiz 2 minhas. Já fiz algumas menores, assim, fiz das ilustrações de um livro que eu fiz, da Luciana Lullier, que é A Casa de Dentro e Outras Histórias, mas, assim, de um trabalho de pintura, mais que eu sou mais focada, eu fiz 2. Uma, acho que foi em 2015, se não me engano, lá no IASIG, que se chama Alma Jovem, que eram as telas que eu fazia anteriormente, agora eu já não sigo mais naquela linha. E agora, nesse ano de 2020, em janeiro, agora, foi a Situado, que foi a selecionada no edital de exposições de artes visuais ali da prefeitura de Passo Fundo, né? Então, nessa exposição tinha uma parte de pinturas, que são pinturas que eu fiz logo que eu entrei na faculdade, em 2017, eu acho. Ai, não lembro. Esqueci. E elas traziam muito mais o indivíduo, a questão de... eram pinturas até mais narrativas, assim. Que traziam, tipo, um processo, assim, de individuação, né? Era mais uma ideia mais por aí. Umas pinturas bem expressivas, assim. E tem, então, uma pintura que ela tinha vídeo, que é uma pintura que só existia a partir do vídeo de outras pessoas que me enviaram, dos caminhos cotidianos que elas fazem para aula, né? Então, eu parti das pessoas ali ao meu redor, né? E eu busquei trazer isso um pouco no meu trabalho, né? Isso foi uma experiência a mais. Então é uma tela que tinha o vídeo dessas pessoas e do caminho de cada uma. Então tu vê que tem uns caminhos que são lavoura, sabe? São feitos de lavoura, outros são bem urbanos, enfim. Então isso incidia na tela e a tela era tela de uma pessoa observadora, assim, que tá sentada, sabe? Observando, mas é como se a paisagem estivesse sendo incidida nela, né? Então, a gente está observando o observador. E o que o observador está observando. E daí tinha também fotos de ônibus. Que são fotos, assim, super comuns, super banais, assim, de um ponto de vista super altura do nosso olho mesmo. Preto e branco, sabe? Que eu comecei a trazer, sabe, essas questões, eu comecei a olhar pro cotidiano e esses ônibus. E eu não sei por que eu fiquei fissurada em ônibus e postes de luz. E são coisas, assim, que eu tô agora processando o porquê disso e tô desdobrando todas essas questões, sabe? Júlia Citolin descreve parte de um trabalho com integração de fotografias de grande formato e telas, buscando pontos de fuga para chegar a obter distintas perspectivas da obra desde o observador e o observado. Realidade, imaginação, exterioridades, interioridades, tramas da cidade e seus caminhos cotidianos.
na exposição Situado, agora em 2020, que eu expus algumas fotos. O nome delas é Perspectiva Interna. São fotos bem grandes. Elas têm em torno de 1,70 m por 2, por aí. E são perspectivas, assim, fotos que eu tirei muito tempo atrás, foi em 2018 que eu tirei essas fotos. Perspectivas bem comuns de interiores de ônibus, sabe? Da altura do observador. Não tem nada de especial. E eu expus agora no Situado, em janeiro, né? E dessas fotos, eu comecei a fazer telas. E essas telas, o que acontece? Cada foto dessas tem um ponto de fuga, né? O ponto de fuga que vai criar as linhas de fuga e a perspectiva da foto, né? Algumas têm 2 ou mais pontos de fuga. Então, tem um exemplo de uma dessas fotos da perspectiva interna que tem um ponto de fuga. Eu pego e divido a foto de maneira que no total a pintura passa a ter 3 pontos de fuga. Então, eu quebro esse ponto de fuga. Eu coloco assim, ponto de fuga explodido ou expandido, porque de um ponto de fuga, ele se torna 3 pontos de fuga. Então, a partir dessas fotos coladas na tela, eu faço o complemento com a pintura e com meu lado, assim, subjetivo e imaginativo dessa cena. Então, é uma mistura de foto com pintura, de realidade com imaginação que eu coloco. E eu continuo trabalhando nisso, agora vai sair uma outra tela, que ela vai ser ainda mais complexa, que eu coloco todas essas fotos das perspectivas internas e faço com que as linhas de fuga que saem de cada foto se entrelacem e formem tipo uma trama. E assim, até eu tô faz tempo em cima dessa pintura, porque ela é muito complexa, às vezes eu tenho uma dificuldade de trabalhar em cima disso. Ela ainda não está pronta, mas a ideia é que sejam diversos pontos de vista, né, sobrepostos que se contradizem ou que se relacionam entre si, né? Então eu uso da pintura para trazer esses diversos pontos de vista, né, sobre uma mesma coisa que é o ônibus. Então a tela tem essa figura, que é a figura de um observador, assim, de alguém sentado. E daí cada pessoa veio com uma percepção sobre isso, enfim. Mas o vídeo que está sendo projetado na tela é um vídeo composto por diversos vídeos que eu pedi para colegas, enfim, diversas pessoas pedindo no meu Instagram, que era o que eu tinha, assim, mais fácil de alcance, para me mandarem vídeos dos caminhos cotidianos das pessoas, né? Então, as pessoas me mandaram os caminhos cotidianos delas nos ônibus. Então, a tela com o vídeo, acontece que esse observador, ele tem a paisagem incidida nele, né? Então é como se a gente estivesse observando o observador e o que o observador está observando nessa tela. Julia Citolin ressalta uma parte importante da sua arte urbana de telas com movimento, fotografias colocadas como provocações em espaços públicos, como banheiros, perspectivas internas, lugares de introspecção. E o legal, assim, é que eu coloco ela num ambiente escuro e a tela vai se desvendando ao longo do vídeo. A gente não consegue ver todas as partes. E tem até cenas noturnas em que as luzes dos postes, elas vão revelando a face desse observador, as pinceladas ao longo do vídeo, assim. Então, é uma tela que ela ganha um movimento através do vídeo e ela só pode existir através do vídeo. Ela sozinha, para mim, não faz sentido nenhum. Então, esses trabalhos agora que eu tô buscando. E também tem as fotos, essas perspectivas internas dos ônibus. Eu fiz também um trabalho de arte pública lá nos banheiros da FAC. Fiz uma experiência que eu peguei, assim, essas fotos e coloquei nos boxes de banheiro, né, lá da FAC.
eu coloco essas perspectivas internas nos banheiros, porque eu queria fazer, assim, uma ponte entre esses ambientes públicos que eu vejo que eles podem ser bem, bem íntimos, sabe? Então, um banheiro, um ônibus, que são momentos de introspecção, para mim, ao menos, de introspecção, de reflexão. Então eu faço esse paralelo entre esses dois ambientes, né? E também para causar algum estranhamento com alguma coisa do cotidiano, né? Tirar o ônibus do espaço dele para um banheiro, né? Enfim, aí a gente pode pensar em diversas coisas. Na exposição Situado, a Giulia Citolin ressalta a instalação com uso da animação em sua estrutura, como parte do ateliê. Transgrede espaços, indo a lugares abertos como o Parque Gari, logrando a integração de vários públicos, dentre eles crianças, tornando a dupla obra-artista parte importante das novas respostas da cidade. A exposição também teve várias coisas legais, assim. Por exemplo, teve um dia que foram lá na Gari, tem muitas crianças que eram soltas, assim, pelos pais que iam comer e deixavam elas no parquinho que ficava ali bem na frente, né? Então, na exposição aconteceu que vinha muita criança, e as crianças eu vejo, assim, que elas têm muita sede sei lá, de estar inventando coisa e tal. Em seguida, eu botava, assim, elas me pediam pra desenhar, tia, tem desenho, tem folha, papel, sei lá, pra desenhar? Sim. E teve um dia, assim, que elas foram, assim, muito loucas, uma turma, assim, de crianças, já tava até indo embora. E elas foram lá, começaram a desenhar, e elas pegaram, assim, e a minha proposta era que fosse um ambiente aberto para quem quisesse interagir, sabe? Eu cheguei a convidar, assim, eu não consegui fazer isso em sua plenitude da ideia, assim, porque também era férias, as pessoas estavam com outras ocupações, enfim, eu não divulguei muito isso. Eu acho que com mais tempo eu podia ter feito isso funcionar de maneira mais interessante. Mas, então, nesse dia que as crianças estavam lá, elas desenharam e elas pediram para eu sair da minha exposição, que elas iam fazer uma surpresa para mim. Deu ok, né? E daí fiquei lá, tá, né? Vamos ver, vai que eu volte assim, esteja tudo desenhado, sei lá, né? Mas. Daí entrei assim, elas tinham colocados os desenhos delas nas paredes da exposição, só que na altura dos olhos delas, né? Então eu não estava sendo tão inclusiva porque eu botei as telas na altura dos olhos de pessoas adultas, né? Então, elas pegaram e botaram os trabalhos delas na altura delas. Então, elas ficam, assim, na altura de 1 metro, assim, do chão, um pouquinho menos até. E elas fizeram a exposição delas, e olha só, não sei o quê. Eu tenho até hoje, assim, foi uma coisa, assim, que, meu Deus, pra mim foi... foi demais. Foi demais, assim, eu fiquei apaixonada por esse momento, assim, da exposição. E elas diziam assim, tinha um menino que dizia assim, isso é tudo real! Ele gritava assim, isso é tudo real! E não sei o quê. E elas vibraram tanto com aquilo, eu fico, meu Deus, o que tem aqui que nem eu sei o que... Sabe? Então, essa resposta da cidade foi muito legal na exposição. E é uma coisa assim que eu vejo que... muitas vezes a gente nem sabe. Tem pessoas que às vezes a gente espera que vão se envolver, que não se envolvem, e pessoas que a gente nem sonha que vão se envolver, que estão ali, estão conversando, estão desenvolvendo. Então essa proposta de eu estar ali com o ateliê, fazendo, e aberta, sabe, para ouvir as pessoas, foi também uma coisa bem importante para mim. Desde Conversarte, agradecemos infinitamente a presença da Giulia Citolin, jovem promessa do mundo da arte contemporânea, a quem desejamos o maior dos sucessos. Bom, então eu quero agradecer, Jenny, pelo espaço Conversarte. Fiquei bem feliz com o convite. Espero ter adicionado alguma coisa para quem ouviu, para quem vai ouvir. E qualquer coisa, estou à disposição. Dúvidas, críticas são muito bem-vindas. Valeu, um beijo.
Para ver alguma das obras da nossa convidada de hoje, convidamos visitar o perfil do Instagram Julia Citolin. Desejando que vocês tenham gostado deste podcast, enviamos um grande abraço para todas e todos e, envolvidos na criação e na arte, convidamos para um novo encontro com Conversarte.